Vamos continuar a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 19. Estávamos lendo ontem, não lemos de manhã, porque ontem foi o dia transcendental do aparecimento de Srila Narottama Das Thakura, então falamos sobre a vida dele. Então vamos continuar a leitura que paramos no sábado. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante a transmissão, pode escrever aí e gradativamente eu vou olhando se alguém comentou algo ou fez alguma pergunta. Então estávamos lendo, eu vou ler o último verso que lemos no sábado para continuar o contexto da leitura. Então é o verso 168 do Madhya Lila, capítulo 19 do livro Sri Chaitanya Charitamrita, escrito por Srila Vrindavana Das Thakura, traduzido e comentado por Dasya Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Então aqui o livro diz o seguinte: o devoto puro, ele não deve cultivar nenhum outro desejo senão o de servir a Krishna. Então o devoto puro, ele não tem nenhum outro desejo, ele não tem e nem cultiva outro desejo. O desejo dele é servir somente a Krishna, exclusivamente. Ele não deve prestar adoração a semideuses. O devoto puro nunca vai fazer adoração a semideuses, nem a personalidades mundanas. Ele não vai ficar glorificando pessoas mundanas. Srila Govinda Maharaj falou um dia, ele falou: eu não glorifico ninguém que não segue princípios. Ele falou: eu não glorifico ninguém que quebra princípios. Então o devoto puro, ele nunca vai glorificar ninguém, nem semideuses, nem uma pessoa normal, uma pessoa mundana, somente outro devoto puro. Continuando aqui, não deve cultivar o conhecimento artificial. O devoto puro, ele não cultiva o conhecimento artificial, que é destituído de consciência de Krishna. E ele deve dedicar-se única e exclusivamente às atividades da consciência de Krishna. Ele deve ocupar todos os seus sentidos purificados a serviço do Senhor Supremo. É assim que se executam de maneira favorável as atividades da consciência de Krishna. Serviço exclusivo a Deus. Deus não gosta de dividir nada com ninguém. Deus não quer que você adore semideus, então Deus não quer que você adore ninguém. Deus quer exclusividade. Ele é o único. Ele é o supremo. Ele é o desfrutador supremo. Tudo tem que ser para ele, para mais ninguém. Um outro verso aqui diz o seguinte: essas atividades chamadas de Shuddha Bhakti, serviço devocional puro. Shuddha Bhakti quer dizer serviço devocional puro. Se alguém presta tal serviço devocional puro, ele desenvolve no devido curso do tempo, progressivamente, o seu amor original por Krishna. Tanto textos védicos como os Pancharatras e o Srimad Bhagavatam, eles descrevem estes sintomas. Aí tem o comentário de Prabhupada, ele fala assim: nós devemos desenvolver o serviço devocional sob a orientação de um devoto puro, um guru genuíno, um mestre espiritual puro, e de conformidade com as diretrizes védicas estabelecidas nos sistemas Pancharatra e o Bhagavatam.
O sistema Pancharatra, ele inclui métodos de adoração no templo. Então, tem que ter adoração no templo. E o sistema Bhagavata inclui a propagação da filosofia consciência de Krishna através da recitação do Śrīmad Bhagavatam e da discussão da filosofia com pessoas interessadas. Então, tem dois sistemas aqui. O Pancharatra, que fala sobre a adoração no templo, a Deus, a deidades. E o sistema Bhagavatam, que fala que temos que distribuir a filosofia consciente de Krishna através da declaração do Śrīmad Bhagavatam e das discussões da filosofia com pessoas interessadas. Quem está interessado, nós falamos, por meio da discussão, nós poderemos desenvolver o interesse, passando então a entender o sistema Pancharatra e o Bhagavatam. Então nós temos que falar de Deus, distribuir a consciência de Krishna, e aí as pessoas vão compreender que é necessário adorar deidades, é necessário fazer adoração ao Guru e é necessário pregar. Duas coisas extremamente importantes, mas qual é a mais importante das duas? Você adorar o Guru, você adorar a deidade ou você pregar? Qual que é o mais importante? Algumas escolas, algumas lições do Gaudiya Vaishnavismo, eles dão mais ênfase à adoração à deidade, à adoração ao Guru, mas não é assim. O Sri Chaitanya Sarasvati, Srila Maharaj fala, a pregação é mais importante. Não há nada mais importante do que distribuir a consciência de Krishna. É claro que todo o resto também é importante, mas o mais importante é Kirtan. E o Kirtan mais importante não é cantar, o Kirtan mais importante é pregar. Apesar que a pregação quer dizer Kirtan também. O que quer dizer o Bhagavad Gita? Gita quer dizer cantar. Krishna falou cantando o Bhagavad Gita. E é dito também que no mundo transcendental, cada palavra é uma canção. Cada passo é uma dança, cada palavra é uma canção. Então, o Bhagavad Gita o que é? A canção de Deus, do Bhagavata. É a canção de Deus para nós, Bhagavad Gita. Tem outro verso agora aqui que diz o seguinte: Bhakti, ou o serviço devocional, significa ocupar todos os nossos sentidos no serviço do Senhor Supremo. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, o Senhor de todos os sentidos. Quando a alma espiritual ela presta serviço ao Senhor Supremo, há dois efeitos concomitantes, juntos. Ela se liberta de todas as designações materiais e, pelo simples fato de estarem ocupadas a serviço do Senhor Supremo, os seus sentidos serão purificados. Gradativamente os sentidos vão se purificando com o serviço devocional ao Senhor Supremo. O que quer dizer isso? Você não vai ter mais desejo de desfrutar dos sentidos. Você vai usar o seu sentido para servir Deus. O processo de vida devocional, Bhakti Yoga, gradativamente, progressivamente, você vai perdendo a vontade de usar a tua boca para o teu desfrute, de usar a tua mão para o teu desfrute, de usar a tua perna para o teu desfrute, de usar tudo para o teu desfrute. Você não vai querer mais ouvir músicas mundanas, você não vai querer mais ver coisas mundanas. É um processo progressivo, claro que é lento para alguns, para outros é um pouco mais rápido, depende do empenho de cada um, mas isso vai acontecer com todo mundo que faz a prática sob a guia do Guru. Quem faz a prática sob a guia do Guru genuíno, não há dúvida que o prazer dos sentidos vai diminuindo no mundo material, e vai chegar um dia, pode não ser nessa vida, mas vai chegar um dia que você, alma, não vai querer mais, você vai querer somente Deus, deixar Deus feliz.
Não deixar você próprio feliz, com prazer de sentidos. Você que eu digo a mente, né? O outro verso diz assim: assim como as águas celestiais do Ganges, elas correm direto para o oceano, da mesma forma, pelo simples fato dos meus devotos, falando Krishna, né, ouvirem falar de mim, as suas mentes correm para mim. Eu resido no coração de todos. Como as águas do Ganges, ou qualquer rio que vai para o mar, aquele que ouve falar de Deus, por isso é importante ouvir Harikatha. Todo dia é importante ouvir Harikatha. Todo dia. Porque a mente vai para Deus. Se você ouvir Harikatha, a tua mente vai para Deus, vai focar em Deus. Essas são as características do transcendental serviço amoroso a Purushottama, a suprema personalidade de Deus. Ele é imotivado, não se podendo impedi-lo de maneira alguma. Ninguém pode impedir o serviço a Deus. Maya vai te testar, mas ninguém pode impedi-lo. Ninguém consegue ir contra a vontade do Guru genuíno, ninguém consegue ir contra a vontade de Deus. Só acontece o que Deus quer. Nós temos que compreender isso. Tudo que acontece na tua vida é porque Deus quis. Não adianta culpar um, culpar o outro. Alguns culpam a mãe, o pai, o marido, a mulher, o namorado, sei lá, o filho, o chefe. Todo mundo põe a culpa em alguém. Mas Srilacharya Maharaj falou numa aula anterior também, ele disse uma frase de Srila Bhaktivinoda Thakura. E o que fala Srila Bhaktivinoda Thakura? Quando eu vou assumir que a culpa é minha? Quando nós vamos assumir que a culpa de tudo é nossa? Nós temos que parar com essa mania que todo mundo tem de colocar a culpa no outro. A pessoa não vem no templo e põe a culpa em alguém. A pessoa não canta a Japamala, põe a culpa em alguém. A pessoa não faz a atividade devocional, põe a culpa em alguém. Todo mundo tem alguém que é o culpado. Não, o culpado somos nós. Quando, por isso que Srila Bhaktivinoda Thakura fala, quando nós vamos pôr a culpa em nós mesmos, encarar que nós somos o problema. Não é o outro que é o problema, somos nós. O ambiente é perfeito. Srila Govinda Maharaj sempre falava isso. O ambiente é perfeito, o problema está conosco. Não é com o outro, é conosco o problema. O ambiente é perfeito, a tua vida é perfeita, onde você mora é perfeito, tudo é perfeito. Se tem alguém te incomodando, é perfeito, tudo é perfeito. Se for devocional, é teste de Krishna. Se você tem algum incômodo, algum problema, algum obstáculo devocional, é teste de Krishna. Se for um obstáculo na vida material, é karma. Tem uma diferença grande nisso. Pode ser karma ou teste de Krishna. Teste de Krishna só vem na vida devocional, não vem no karma, não vem na dificuldade material. A pessoa está doente, não tem nada a ver com o teste de Krishna, é o karma. A pessoa perdeu dinheiro, não tem a ver com o teste de Krishna, é o karma. Qualquer problema que você tenha material, das 5 misérias materiais, doenças físicas e mentais, fenômenos da natureza ou agentes externos, outros seres que estão te prejudicando, aparentemente prejudicando, mas não estão, é o seu karma, está purificando. O sofrimento é a purificação. Srila Govinda Maharaj fala, sofrimento é purificação. Então, quando a pessoa sofre, ela não tem que pedir para Deus para parar o sofrimento, porque Deus deu esse sofrimento para a purificação da pessoa, da alma.
Nós temos que compreender isso. Isso aí está muito mal resolvido com todo mundo. Todo mundo pede para Deus diminuir o sofrimento, mas o sofrimento é a graça de Deus. Ele vai te dar, Ele está te dando a chance de você pagar o que você fez de errado. Então por que você vai pedir para Ele te dar isso, se é o melhor para você, é o melhor para mim? Continuando aqui a leitura, os meus devotos, diz Krishna, não aceitam Salokya, Sashti, Sarupya, Samipya ou unidade comigo, mesmo que eu lhes ofereço essas liberações em detrimento do serviço a mim. O devoto de Deus, ele não aceita a liberação do mundo material, ele não quer isso. Ele não quer se fundir no Brahman, ele não quer ficar igual a Krishna, o aspecto físico, ele não quer ir morar em Goloka Vrindavana, ele não quer nenhum tipo de liberação pelas opulências de Krishna. Ele quer amar a Deus puramente, não importa onde ele viva. Então o devoto não quer moksha. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, ontem, e ontem foi por Lima, eu raspei a cabeça, né? E aí a pessoa veio conversar comigo. Normalmente quando eu raspo a cabeça assim, aparece mais, né? Então a cica fica mais destacada, e a pessoa veio conversar comigo. E ela segue uma linhagem aí do Vedanta, ela adora semideuses, né? E tal. E aí ela falou, ela falou assim, a pessoa falou para mim, eu não vejo a hora de atingir moksha. Eu não vejo a hora de atingir a liberação de Kali Yuga, dessa era da desgraça, da desavença. Quer dizer, ele tem o conhecimento, o guru dele, tem guru, ele me falou que tem guru, mas é uma linhagem diferente da nossa. O guru dele quer que ele vá para a moksha, para a liberação, mas os nossos gurus, o próprio Mahaprabhu, que nós somos a linhagem de Mahaprabhu, ele não falou isso. Não é moksha que nós temos que querer, a liberação do mundo material. Nós temos que querer o serviço a Deus. Como diz Mahaprabhu, no 4º verso do Sri Shikshastakam, ele fala, eu não quero riqueza, eu não quero seguidores, eu não quero conhecimento, eu não quero mulheres bonitas. Aí, no caso, mulheres bonitas, claro que se refere também a homens bonitos para as mulheres, né? Eu não quero mulheres bonitas, eu não quero fama, eu não quero seguidores, eu não quero nada. Eu quero servir Deus de forma pura, absoluta, vida após vida. É isso que Mahaprabhu escreveu. Eu quero servir Deus incondicionalmente, vida após vida. Esse é o objetivo da nossa vida do Gaudiya Vaishnavismo. Amor puro por Deus. E para Ayodhya, na meta última da vida, é amor puro por Deus. E o próprio Krishna fala isso. Bhakti Yoga, como se descreveu acima, é a meta última da vida, a devoção a Deus. Ao prestar serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, a pessoa, ela transcende os modos da natureza material e ela alcança a posição espiritual na plataforma de serviço devocional direto. Então, a pessoa que faz o serviço, a Bhakti Yoga, a devoção a Deus, ela sai do modo material. Quais são os modos materiais? Guna. Guna quer dizer modo material. Tamaguna, modo da ignorância. Rajaguna, modo da paixão, modo do desfrute. E Sataguna, modo da bondade. Então, a pessoa que serve Deus, a devoção a Deus, ela vai sair desses modos. O objetivo não é estar em Sataguna, como alguns falam. O objetivo é Nirguna, sem modo material. E a alma vai conseguir isso
quando ela servir Deus puramente, Shuddha Bhakti, devoção pura a Deus. Se alguém se infecta com o desejo do gozo dos sentidos e da liberação material, ela não pode elevar-se à plataforma do serviço amoroso puro ao Senhor Supremo. Então veja só, se alguém se infectar com o desejo de moksha, liberação ou desfrute dos sentidos, você não vai poder atingir a plataforma do serviço puro a Deus, elevar-se à plataforma do serviço amoroso e puro a Deus, ao Senhor Supremo. Mesmo que, seguindo os princípios regulativos, rotineiros, você preste serviço devocional superficialmente. Então, aquele que ainda quer o desejo de desfrutar, aquele que ainda quer moksha, a liberação do mundo material, ele pode seguir todos os princípios regulativos, ele pode fazer o serviço, mas o serviço que ele faz é superficial. Ele não está fazendo um serviço direto, profundo a Deus. A gente não pode ter desejo material, a gente não pode ter desejo de liberação. Isso interrompe a vida devocional. Isso atrapalha muito a vida devocional. E aí Prabhupada, Bhaktivedanta, ele comenta que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, ele menciona que se alguém mantiver dentro do seu coração o desejo de gozar dos sentidos, do resultado do bom trabalho, ou por ter se envolvido demasiadamente com o mundo material, cultivar o desejo de sair do enredamento material, moksha, jamais ele será capaz de conseguir a doçura transcendental do serviço devocional. Em outras palavras, não devemos desejar o lucro material quando nós prestamos serviço devocional. Não devemos querer nada material com o serviço devocional, mesmo que alguém siga todos os 64 tipos principais da devoção Bhakti-anga, 64 tipos de práticas devocionais regulativas, não alcançará o serviço devocional puro se seu coração estiver contaminado. Então, se você faz a prática devocional querendo algo em troca, querendo dinheiro, querendo fama, querendo prestígio, se você faz atividade devocional querendo melhorar da saúde, qualquer desejo material, você não vai conseguir atingir a devoção pura. Se você tiver algo em troca, querendo uma barganha com Deus, isso daí não é adequado, mesmo que você faça o serviço, as 64 práticas devocionais. Se você está pensando em algo material em troca, você não vai conseguir o serviço puro a Deus. O serviço puro a Deus tem que ser incondicional. Você tem que fazer a guirlanda para Deus sem querer nada, sem querer que o outro olhe e te elogie. Isso é pratista. Normalmente, nós somos assim. Nós estamos em estágio ainda que a gente quer que o outro elogie, a gente quer que o outro veja, a gente faz o serviço, mas quer elogios. A gente quer sempre ser reconhecido do serviço que a gente faz. Mas você não vai atingir a devoção pura se você continuar assim. Ou eu, ou quem for. A gente tem que fazer o quê? Fazer o serviço sem querer nada. Nem dinheiro, nem fama, nem saúde, nada em troca. Servir Deus por amor. Não para mostrar para ninguém. Então, aquela pessoa que fica com a japamala pendurada no pescoço, né, com o saquinho de japamala, para mostrar para o outro que está cantando, o que ele está ganhando com isso? O que ele ganha mostrando para o outro que ele canta? Tem alguns que falam, eu canto 64 voltas por dia, eu canto 16 voltas todos os dias.
eu faço Nirjala Ekadashi, eu isso, eu aquilo, não tem que mostrar nada para ninguém. Ninguém tem que saber o que você faz emocionalmente, isso não interessa. Você está querendo fama e poder pratista? Pratista é muito difícil de se eliminar. Então, nós temos que compreender que a gente não vai chegar no serviço puro se quiser algo em troca do serviço. Hoje nós ainda estamos nessa fase, mas temos que compreender que não é adequado. Isso é contaminação, como diz aqui. Isso é contaminação de Maya. Maya vai jogar pratista para você. E o pratista, a fama e poder, ele destrói a devoção. Se o devoto é muito arrogante, ele acha que ele é o melhor, que ele está fazendo tudo, que ele é muito bom, isso daí é muito ruim para a devoção dele. Pode ser sannyasi, pode ser quem for. Pode ser quem for. Grihasta, sannyasi, brahmachari, vanaprastha, não importa. Isso é muito ruim para a devoção de qualquer um que quiser fama e poder com o serviço devocional. O desejo material de gozar do mundo material é o desejo de libertar-se do cativeiro material. Desculpa. O desejo material de gozar do mundo material e o desejo de libertar-se do cativeiro material são considerados como duas bruxas e perseguem a pessoa como fantasmas, enquanto essas bruxas estiverem dentro do coração como poderá alguém sentir bem-aventurança transcendental? Então, se você tem um desejo de desfrutar do mundo material, do corpo dos outros e qualquer coisa material, se você tem um desejo de liberação, sair daqui do mundo material, moksha, isso são como duas bruxas e, como diz aqui, vão te perseguir. E te perseguindo, como que a pessoa que está nesse estágio, ela vai sentir a bem-aventurança transcendental? Não consegue. Enquanto estas duas bruxas estiverem no coração, não haverá nenhuma possibilidade de que alguém goze da bem-aventurança, de quem alguém tenha a bem-aventurança transcendental do serviço devocional. Veja só aqui, aquele que não tem mais, ele não quer mais o gozo dos sentidos, o prazer dos sentidos, ele não quer mais a liberação, ele vai conseguir a bem-aventurança transcendental. Mas a bem-aventurança transcendental, o prazer transcendental, não tem nada a ver com os sentidos. É isso que nós temos que compreender, deixar claro. Não tem nada a ver você ter a bem-aventurança, você ficar feliz, a alma ficar feliz com o prazer dos sentidos. A alma não fica feliz com o prazer dos sentidos. A alma fica feliz com o serviço a Deus. Não é comendo, não é bebendo, não é vendo, não é escutando, nada disso vai te dar o prazer transcendental. Isso é da alma. Não é o prazer dos sentidos, é o prazer da alma. O prazer da alma não tem a ver com sentidos. Prabhupada fala, esse verso encontra-se no Bhakti Rasamrita Sindhu, capítulo 1, verso 2 e 22. Deixa eu ver se alguém fez algum comentário, alguma pergunta. Por enquanto ainda não, mas se quiserem podem fazer comentários e perguntas sobre o que está sendo dito aqui ou sobre qualquer coisa devocional.
Então, continuando aqui a leitura, tem um comentário aqui de Prabhupada sobre esse verso. Na verdade, um comentário bem grande agora que ele fez aqui. O processo de serviço devocional, começando com cantar e ouvir, chama-se Sadhana Bhakti. Isso inclui os princípios regulativos que objetivam despertar-nos para o serviço devocional. O serviço devocional, ele está sempre latente no coração de todos. E pelo cantar inofensivo dos santos nomes do Senhor Supremo, despertamos para a nossa consciência de Krishna original, antes adormecida. Este despertar para a consciência de Krishna é o início de Sadhana Bhakti. Pode-se dividir isto em muitas partes diferentes, incluindo a fé, a associação com os devotos, a iniciação pelo mestre espiritual, a ocupação no serviço devocional sob as instruções do mestre espiritual, a firmeza no serviço devocional e o despertar do gosto pelo serviço devocional. Dessa maneira, podemos nos apegar a Krishna e ao seu serviço, e quando este apego aumentar, passa a ser amor estático por Krishna. A palavra Rati é explicada no Bhaktarasamrita Sindhu, capítulo 1, verso 3, 41, como segue. Então agora tem a explicação do Bhaktarasamrita Sindhu e diz o seguinte: a manifestação, ao manifestar-se uma suavidade de coração a roti ou apego, aqueles que estão interessados em libertar-se do cativeiro material, eles devem manifestar esta brandura chamada roti. Esse apego, ele não é como o apego material. Quando alguém se liberta da contaminação material, o despertar do apego ao serviço a Krishna, ele chama-se roti. No mundo material, há apego ao gozo material, ao desfrute dos sentidos, mas isto não é roti. Só na plataforma espiritual é que se pode despertar esse apego roti transcendental. O Bhaktarasamrita Sindhu 1.41, ele descreve o amor estático por Krishna, prema, amor puro por Deus, como segue. Aí tem um verso aqui que fala o seguinte: quando o nosso coração suavizar-se e ficar completamente livre de todos os desejos materiais, e quando os nossos sentimentos amorosos, emocionais, tornam-se muito fortes, apegamos-nos muito a Krishna. Tal emoção purificada é conhecida como amor puro, Krishna Prema. E tem um outro verso aqui, finalmente. Antes do próximo verso. Então aqui, Srila
Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele está falando sobre as 9 etapas do processo devocional. Quais são as 9 etapas do processo devocional? As 9 etapas são: primeiro é a fé. A primeira etapa é a fé. Quem não tem fé não vai nunca se conectar com alguém que está na consciência de Krishna. Alguma fé tem, alguma fé nós temos. Pode ser pequena, mas alguma fé nós temos. Não importa ser pequena. E a fé pequena vai levar você a fazer sadhusanga. A fé vai levar você a encontrar devotos que buscam Krishna. Não há nada mais que vai te levar. Por que nós nos conectamos em algum momento com alguém da consciência de Krishna? Como que isso aconteceu? Porque nós temos alguma fé. Nós temos um sukriti, uma fortuna espiritual anterior. Isso Silacharya Maharaj fala nas suas aulas. Nós já tivemos um contato com a consciência de Krishna. Não sabemos qual tipo, mas já tivemos. E aí, nós fomos agora, estamos nesse corpo humano e fomos levados a ter uma conexão com algum devoto, com algum aspirante a devoto. E dessa vontade de querer se conectar, vem o sadhusanga. Você foi levado para o templo, você foi levado de alguma forma para se conectar com a consciência de Krishna. E com o sadhusanga, você vai conhecer um guru. Se você tem a sinceridade, você vai chegar num guru genuíno, que estão aqui ao meu lado. Você vai chegar no guru genuíno. E o guru genuíno vai te dar o quê? Ele vai te dar a iniciação. E a partir da iniciação começa a prática devocional. Começa o serviço a Deus. E com o serviço a Deus, vão começar a limpar os anartas. Anarta Nilifriti chama, limpeza dos anartas. E com a limpeza dos anartas, o que acontece? Aumenta a fé. A fé vai aumentando conforme você vai tirando todos os anartas, toda a sujeira que nós temos, a luxúria, o desejo de desfrutar dos sentidos, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Tudo isso vai sendo eliminado com o quê? Com a prática devocional sob a guia do guru. Se você não tem guru genuíno, você não vai ter limpeza dos anartas. Porque tem que ser com a prática devocional que você faz isso. E quem não tem guru genuíno não pratica a vida devocional. Ele está servindo Maya. Ele pode estar fazendo a mesma coisa que o outro faz. Mas se ele não tem guru genuíno, por trás, ele serve Maya. Ele serve a mente dele. E aí, tirando os anatas, aumentando a fé, o que vem na próxima etapa? A próxima etapa vem o gosto superior. É esse gosto que Prabhupada está falando aqui, é esse gosto que está falando no Bhaktara Samhita 5. É o gosto superior, mas não é o gosto dos sentidos, o gozo dos sentidos. É um gosto da alma, é a bem-aventurança da alma. E com esse gosto, vem o quê? Vem o apego. Apego pelo serviço. Algum gosto nós temos. Você que está assistindo aí agora a live, algum gosto você tem, senão você não estaria aí. Você já está no estágio de ter um gosto. É claro que o gosto não é muito grande, porque a gente não faz isso o dia inteiro, a gente faz outras atividades, mas algum gosto já existe. E do gosto vem o apego. Então, você já tem apego. Tem pessoas que todo dia esperam aquele horário da live, ela fala, agora é o horário da live. Ela tem um apego já em escutar a live. Ela tem um apego em ver o Arati. Ela tem um apego em fazer o Parikara Naturas. É um apego bom. É diferente de um apego de você ter um vício. Você tem apego pelo cigarro, pelo álcool, pela cocaína, pela maconha, sei lá, pelo jogo. Você tem apego? Não, esse apego é diferente. E do apego vem o quê? Bhava, vem um afeto, vem um amor bem leve, mas já é um amor por Deus, pelo Guru. E a última etapa é Krishna Prema, amor puro por Deus. Essas são as 9 etapas do processo devocional. Então, o Swami Maharaj Prabhupada, ele está explicando isso aqui através
da leitura, ele falou alguns versos do Bhakti Samhita Sindhu. Agora tem um outro verso aqui do livro de Chaitanya Charitamrita que fala: os aspectos básicos de prema, amor puro por Deus, aumentarem pouco a pouco os aspectos, pouco a pouco, assumindo diferentes fases, são afeição, aversão, amor, apego, mais apego, êxtase e muito êxtase. Esses são os processos de Krishna Prema, amor puro por Deus, as etapas de Krishna Prema. Então vou repetir aqui. Pouco a pouco eles vão mudando de um para o outro, pouco a pouco, assumindo diferentes fases. Quais são essas fases? A afeição, a aversão, o amor, o apego, mais apego, o êxtase e muito mais êxtase. E aí Prabhupada agora comenta o Bhakti Samhita Sindhu, capítulo 3, 284, ele descreve Sneha. Sneha quer dizer afeição. Da seguinte maneira. Então, como que é a afeição a Krishna? Isso está no Bhakti Samhita Sindhu, escrito por Srila Rupa Goswami Prabhu. Então, como que é essa afeição? Aquele aspecto de prema em que derrete, em que o derreter do coração do amante pelo amado é concentrado, chama-se Sneha ou afeição. O que caracteriza essa afeição é que o amante, ele não consegue ficar um momento sequer longe do ser amado. Aquele que não consegue ficar um minuto, um segundo longe do amado, isso é chamado Sneha. Essa é a afeição chamada Sneha. Não dá para ficar um minuto longe do amado. Pode-se encontrar uma descrição de Mana Nomadya Lila. No segundo capítulo, o verso 66. Lá também encontra-se uma descrição de Pranaya. Quanto a Araga, o Bhakti Samhita Sindhu, capítulo 3, 282, diz: a fase em que a afeição pelo amado converte a tristeza em felicidade chama-se Raga ou apego. Quem desenvolve tal apego a Krishna, ele pode abandonar a sua própria vida para satisfazer o seu amado, a Krishna. Então, aquele que está nesse estágio, ele pode largar a sua vida para satisfazer a Krishna. Anuraga Bhava e Mahabhava são descritos no 6º capítulo do Madhya Lila, verso 13. No significado desse verso, explica-se que Aniruddha Mahabhava. Isso aqui é muito elevado, né? Bhava, Mahabhava. Quem é Mahabhava? Shrimati Radharani. É um apego extremamente alto, extremamente forte. É o apego, como diz aqui, que a pessoa não pode ficar um segundo sem ver
o amado. As gopis de Vrindavana, elas falaram: por que, Krishna, você fez porque você fez a pálpebra para a gente? Por que existe pálpebra cobrindo o olho? Porque durante o momento que nós piscamos, nós não vemos você. Isso é o apego forte, fortíssimo. Não consegue ficar uma fração de segundo sem ver Krishna. As gopis falaram isso. Por que você criou pálpebras? Porque durante o momento que nós piscamos, nós não vemos você. Porque o olho não está o tempo todo vendo você. Frações de segundos. Esse é o apego que está sendo dito aqui. Mas nós estamos longe disso, muito, muito, muito longe. Mas como foi falado aqui anteriormente, existem 9 etapas no processo devocional. Quanto mais você vai ter sadhusanga e servir o Guru, servir Krishna, maior a limpeza dos anartas. Quanto maior a limpeza dos anartas, mais a fé aumenta. Quanto mais a fé aumenta, a fé vai mudando de Kamala Shirada para Taranga Shirada, de Taranga Shirada vai mudar para Drida Shirada, e de Drida Shirada vai chegar algum dia a Shuddha Shirada, a fé mais forte. Então nós estamos num processo, depende de nós. Quanto mais você servir Deus, quanto mais sadhusanga você fizer, mais associação com os devotos, aqueles que buscam Deus, mais você vai limpando, e mais vem a fé, e mais vem o apego, e mais vem o gosto superior. E aí você vai chegar algum dia em Bhava, em Mahabhava, e Krishna Prema. Eu, você, todo mundo vai chegar, depende de nós. Pode demorar trilhões de vidas, ou pode ser nessa vida. Srila Govinda Maharaj falou: pode ser nessa vida. Nós podemos atingir Krishna Prema nessa vida. Amor puro por Deus, depende de nós. Quanto você está praticando por dia? Por mês? Srila Govinda Maharaj falou isso. Tem devoto de 1%, tem devoto de 2%, tem devoto de 5%, de 10%, de 20%, de 50%. Devoto de 50% é muito difícil. É muito difícil aquele que se inicia e está dando 50% do seu tempo, da sua vida para Deus. E tem devoto de 80% e pouquíssimos chegam a 100%, que é entrega total. Mas depende de nós, somente, exclusivamente de nós. Se você quer Deus, você começa a largar tudo. E como que você vai largar tudo? Aumentando o serviço a Deus. Somente com o aumento do serviço a Deus, sob a guia do Guru, não sob a guia da nossa mente, nós vamos chegar nesse estágio de devoção tão elevado. O outro verso aqui diz o seguinte: o desenvolvimento gradual do amor pode ser comparado a diferentes fases do açúcar. Aqui tem uma analogia com o açúcar, então. Primeiro, a semente da cana de açúcar, e então a cana de açúcar. Depois, o suco extraído da cana. Quando esse suco é fervido, ele forma um melaço líquido. E, em seguida, um melaço sólido. Depois, o açúcar. O açúcar, candê, blocos de açúcar, candê. E, por fim, losangos. Então, aqui está sendo descrito o processo de fazer o açúcar. Da mesma forma, o processo de chegar a Krishna Prema, amor puro por Deus, como já foi citado. O outro verso diz assim: todas essas fases juntas chamam-se Sthai Bhava, ou serviço devocional com amor
contínuo por Deus. Além dessas etapas, existem Vibhava e Anubhava. Aí tem um comentário aqui de Prabhupada que ele fala o seguinte: o apego a Krishna, ele nunca diminui, ele aumenta sempre, mas à medida que progredimos por diferentes etapas. Então, o apego a Krishna nunca diminui. A partir do momento que você entra nesse processo e vai passando de uma etapa para outra, o apego a Krishna ele sempre aumenta. Só tem uma coisa que tira você desse apego, que afasta você da devoção: ofensa. Se você ofender, você será afastado. Depende do nível de ofensa, você pode ser afastado um pouquinho ou muito. Você pode ser afastado durante uma semana, você pode ser afastado durante um mês, você pode ser afastado durante essa vida, uma vida, 10 vidas, 1000 vidas. Não sabemos, então é muito perigoso ofender aquele que está tentando servir. Não devemos ofender ninguém, aquele que está tentando servir, principalmente, como disse lá Acharya Maharaj, aquele que está na linha de frente. Não devemos ofender ninguém que se iniciou. A pessoa pode se iniciar ontem, a pessoa pode ter se iniciado hoje. Você tem que reverenciar ela, fazer Dandavats Pranam, reverenciar ela. Prabhu, se for o devoto, chamar o devoto de mestre. Ele se iniciou hoje, mestre, Prabhu. Nunca chame alguém não iniciado de Prabhu. Isso é uma orientação de Srila Govindra Maharaj. Você pega um karmi, uma pessoa que não se iniciou, não chame de Prabhu. Não chame uma mulher de Devidasi se ela não tem iniciação. Mas nós temos que reverenciar. Agora, se você ofender um devoto, uma pessoa que se iniciou hoje, ou, enfim, qualquer um, isso é muito prejudicial, vai te afastar do processo de Krishna. E como disse lá Acharya Maharaj, aquele que está na linha de frente, aquele que está pregando, ele está errando, mas ele está tentando. Aquele que está lá atrás está escondido. Krishna não gosta daquele que se esconde. Krishna gosta daquele que dá a cara a bater, daquele que está lá na frente. Ele está na rua pregando, ele está distribuindo panfleto, ele está distribuindo livro. Ele não está no altar fazendo puja, ele está pregando. Krishna gosta mais desse. E se você ofender ele, e se você ofender o Guru, aí, claro, o afastamento é muito grande. Se você ofender um Guru genuíno. Mas, se você ofender o representante de Guru, também o seu afastamento vai ser grande. Então, nunca ofenda ninguém, nunca olhe o defeito do outro. Todo mundo tem defeito. Todo mundo que está aqui no mundo material tem defeito, com exceção do Guru. Ele está aqui no mundo material, mas é uma alma que não está aqui para cumprir karma. O Guru genuíno, ele veio libertar nós. Ele veio dar para nós Krishna Prema. Ele veio plantar a semente da trepadeira devocional. É diferente, não é como nós vamos cumprir karma. O Guru genuíno não veio cumprir karma, ele não tem karma. O Guru genuíno está fazendo serviço exclusivo a Deus. Por isso o Guru genuíno, ele só pensa em servir Deus, ele não quer nada para ele, ele não deseja nada. Não só que ele não faz o que é mundano, ele não deseja o mundano. Nós temos que nos controlar para não fazer o que é errado. O Guru genuíno, ele nem quer fazer algo errado, ele nem deseja isso. Nós desejamos, mas nós controlamos. Todo mundo deseja fazer algo errado, devocional. Mas nós controlamos isso. Mas o Guru genuíno, ele nem deseja. Ele nem deseja. Então ele não precisa controlar, porque ele não deseja. Vamos ver se alguém fez algum comentário. E aí vamos, se não, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Por enquanto não, então vamos continuar o programa com Nama Sankirtan Hari Harai. À noite, hoje é segunda-feira, então hoje o programa vai começar à noite às 19 horas. Vamos continuar a leitura das aulas de Srila Acharya Maharaj.
Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Hare Nama Krishna Jadavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Govinda Ram Shri Madhusudan Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan Hari Govinda Madana Mohan Giri Govinata Madana Mohan Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shivasadi Gaur Bhakta Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shiva Gopala Bhakta Rasa Raghunatha Jai Gosai Puri Charana Banda Jai Gosai Gauri Charana Bhanga
Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco hoje. Enquanto isso, vocês ficam olhando as deidades. Então temos conosco hoje aqui na transmissão Sri Chaitanya Sarasvati Mati, Costa Rica, participou conosco aqui hoje. A Vishaka Devidasi, lá da Costa Rica. Na verdade ela mora lá, mas ela é venezuelana. O Ishan Krishna Prabhu, a Milita Nidhi e o Adipurusha Prabhu, também conosco aqui, do Guarujá. O Ishan Krishna, né, do Mato Grosso do Sul. A Shrimati Devidasi, que está morando na Espanha. O Vrajaraja Prabhu conosco também aqui. Deixa eu ver quem mais. O Michelangelo também é aqui conosco. Deixa eu ver aqui no outro aparelho, apareceu alguém também, que eu não falei. Arjuna Krishna Prabhu também, conosco aqui. Temos aqui conosco também Swarnangu, conosco aqui também hoje. São essas pessoas então, bom dia a todos, Dandavat